Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre mise en abîme e mise en scène. Se você gosta de cinema, teatro ou mesmo de artes gráficas ou plásticas e quer saber como criar um estilo diferente, este vídeo vai lhe ajudar a pensar sua assinatura, ou seja, um estilo único para você. Esse é um vídeo muito, mas muito importante nesses dois aspectos da produção dramática. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de lhe pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Dessa forma você nos ajuda a seguir criando conteúdo e crescendo. Tanto mise en abîme como mise en scène são termos franceses. Vejamos o que cada um significa e representa dentro da construção artística. Vamos começar com mise en abîme, que quer dizer literalmente em português, posta em abismo. Que estranho, né? Pois é, mas concretamente, o que a mise en abîme representa é a criação de uma cópia da cena dentro da cena mesmo, o que cria uma espécie de abismo ou espelho. É como compartilhar a tela do computador ou colocar um espelho na frente de outro espelho. Ou mesmo um jogo de bonequinhas russas, dessas que você abre uma e a outra dentro, e assim por diante. Mas espera aí, tem certeza que isso se faz na arte? Tenho. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Nas artes clássicas temos o retrato de Giovanni Arnolfini e sua esposa, de 1434, feito pelo artista Jan van Eyck, onde vemos a cena pintada ao revés, refletida em um espelho no fundo da sala. Na publicidade, temos o efeito Droste, onde, em uma lata de achocolatado, aparece uma freira que segura uma bandeja com uma lata de achocolatado, que na lata aparece uma freira que segura uma bandeja com uma lata de achocolatado, e assim eternamente. No cinema, os exemplos são muitos, mas para mim a Tom Egoyan is the master no uso do efeito de mise en abîme. No filme Family Viewing, há uma cena em que pensamos estar assistindo um jovem Van a assistir televisão, o que em si já é uma mise en abîme. Depois entra uma mulher na cena. No momento que os dois quase estão se beijando, a cena é rebobinada, fazendo com que a gente se dê conta de que é um filme dentro de um filme, sobre um personagem que assiste um programa de televisão dentro da cena. No filme, aparelhos de TV aparecem presentes de uma forma ou de outra em quase todas as cenas. Van, um dos personagens principais do filme, tem um caso com a madrasta e descobre que o pai está gravando suas relações sexuais com Sandra, sua madrasta e amante, em cima das fitas sobre suas memórias de infância. O que acontece no filme pode ser mimetizado no filme mesmo, através de imagens e sons de personagens de TV, como é o caso de quando a avó de Van se suicida na casa de repouso. Ela toma uma superdose de calmantes enquanto assiste na TV a um documentário onde um urso polar é colocado para dormir com um tiro de calmante. Dessa forma, vemos no filme um personagem que reflete sobre a ação de um personagem de um filme que ele vê na TV. No filme Exótica, também de Egoyan, onde a personagem principal é uma stripper, não há câmeras ao redor, só espelhos bilaterais e muitos olhos sobre a personagem principal. E é justamente aí onde o filme se torna uma mise en abîme, quando, através do olhar voyeurístico do espectador, a sala do cinema ou a sala de estar desse espectador se torna outro lado da mesma cena do clube. Somos voyeurs que assistem a voyeurs a assistir a uma jovem fazendo um striptease. No filme Peeping Tom, também o olhar voyeurístico produz o mesmo efeito, mas nesse filme
Esse olhar está mediado pela lente da câmera de um voyeur e assassino em séries de prostitutas, que ele mata enquanto grava a cena para assisti-las depois. No humor, o meu exemplo preferido é o vídeo do Porta dos Fundos, onde o Porchat atua como Porchat e como um vendedor de loja de comida rápida. Ele, Porchat, se queixa de que a cena é muito ruim, e aí começa uma série de corta de pelo menos 6 diretores diferentes, entrelaçados, claro, com mais queixas de Porchat. Ele se queixa até do cinegrafista, que não é um cinegrafista, e da atriz, que não é uma atriz, mas o Gregório do Vivier se fazendo de silhueta de uma atriz. A cena é tão patética como um excelente exemplo de mise en abîme. A mise en abîme é um dispositivo autorreflexivo, contra-ilusório, às vezes absurdo e às vezes usado para causar desorientação. É autorreflexiva e contra-ilusória porque mostra que o que estamos assistindo é uma representação e não a realidade em si, que existe uma mídia, ou seja, um meio sendo usado entre a imagem e nós mesmos. É irônico porque produz um distanciamento entre o espectador e as imagens, uma vez que nos faz pensar na relação entre as imagens que se refletem. A desorientação é causada pela revelação do outro lado da imagem, ou seja, que estamos vendo uma ilusão e não a realidade. Mise-en-scène. A mise-en-scène é um termo francês que quer dizer literalmente posta em cena e foi usado inicialmente no teatro. A mise-en-scène, ou posta em cena, é assim a responsabilidade do diretor de teatro ou de cinema e engloba tudo o que se vê e se ouve numa obra dramática, ou seja, os cenários, a luz, a escolha dos quadros, dos ângulos, dos movimentos, da música, a atuação, os figurinos, tudo. Na época da Nouvelle Vague, a nova onda do cinema francês, os escritores da revista Cahiers du Cinéma usaram o conceito de mise-en-scène para criar a teoria dos autores. Em outras palavras, eles mostraram que é através da posta em cena que nós conseguimos distinguir a assinatura ou estilo que caracteriza de forma exclusiva uma realizadora ou realizador. Dessa forma, criar uma mise-en-scène própria significa se distinguir dos outros e assinar a obra como própria. Uma boa mise-en-scène depende das escolhas estéticas do diretor ou da diretora do filme ou da peça, a fim de transmitir através dela as ideias e emoções que a direção deseja criar ou transmitir. Um elemento da mise-en-scène é o cenário. Os cenários não são só importantes porque nós precisamos de um pano de fundo para nossas histórias, mas porque sabemos que tanto eles como os outros elementos da mise-en-scène transmitem informações e emoções aos espectadores. É bom pensar na questão da semiótica no momento de desenhar os cenários para a nossa história. O realismo dos cenários depende da tecnologia disponível a cada momento, das escolhas estéticas do realizador ou da realizadora. Na Viagem à Lua, de Georges Méliès, o cenário não passa de um fundo pintado, mas em Avatar vemos animais e plantas que não existem na realidade e naves voando num espaço hiperrealista. O Vampiro, de F.W. Murnau, em Nosferatu, é completamente diferente do Vampiro de Terence Fisher, em O Horror de Drácula, ou do Vampiro de Neil Jordan, em Entrevista com o Vampiro. O que está em jogo em cada filme não é só a tecnologia envolvida, ou os recursos econômicos para realizar o filme, mas as escolhas que cada realizador e as questões de cada momento histórico.
em que os filmes são realizados. Nosferatu reflete a peste e as crises vividas após a Primeira Guerra Mundial. O horror de Drácula reflete o medo da sociedade patriarcal de perder suas mulheres para um ser masculino desconhecido. Entrevista com o Vampiro reflete, mesmo que com cenários do século XVIII, questões de uma sociedade moderna, onde o vampiro vive uma crise existencial e há uma espécie de romance entre dois personagens masculinos na história. Um amor mal resolvido. Se você pretende dirigir uma obra de teatro, de cinema ou mesmo compor uma cena gráfica, você deve ter em conta todos os elementos que compõem a mise-en-scène e tentar produzir seu próprio estilo. O nosso canal dá muitas dicas e informações sobre arte e realização. Para ficar informado dos nossos próximos vídeos, não deixe de se inscrever. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.